chazinho na mão, devocional na outra e pronto aqui para transbordar. Vamos despertar juntos nessa manhã de segunda-feira. Receba um dia 17 de novembro com tudo de melhor que ele tem para nos oferecer. Que tal a gente começar, né? Oi, Kelly, bom dia! Já afirmando, né? Vamos escolher fazer do dia de hoje o melhor, então, até agora. Que tal sentir o dia fluir, essa semana fluir, ainda que tenham desafios, mas que venha sempre a sabedoria de como passar, né? Como adultas, como guerreiras, como donzelas, seja como você for nesse momento. Existem tantos rótulos, né, para nós mulheres, a mulher guerreira, a mulher que faz, mas na verdade que venha da nossa essência, né, trazendo tudo de melhor que tem para ser. Quantos rótulos, não é, minha gente? Olha, Deise, que delícia te encontrar aqui, muito bom dia, maravilhosa. Chazinho na mão. Hoje, a palavra que vai nos guiar é do livro do Tadashi Kadomoto, meu livro de consciência. Para quem está chegando aqui, sempre trago mensagens de devocionais. É um bate-papo bem rapidinho para nos despertar. Eu separei hoje também, aqui nas cartinhas de Louise Hay, uma afirmação para guiar a nossa semana. Então, que seja assim, sabe? Um despertar para um novo dia, para uma nova semana. Eu estava refletindo mais cedo como o toque do dia, né, começa e desde pequeno. Meu filho acordou de manhã e falou assim, ele tem 10 anos, não gosto de segunda-feira, num mau humorzinho. Eu falei, mas meu Deus, tão novinho e já falando mal da segunda-feira. Aí eu penso assim, como desde cedo, né? E não é à toa que o domingo acaba sendo muito pesado para muitas pessoas que desde pequenininho tem essa coisa aí da segunda-feira. Para quem chegou agora, bom, tô com a voz um pouquinho ruim. A live hoje vai ser um pouquinho mais leve, tá bom? Vai ser mais rápida. A mensagem vai chegar, mas primeiro, estão me ouvindo bem? E segundo, como é a segunda-feira para vocês, né? Já conseguiram ressignificar? Olha o poder da palavra. Inclusive no nosso devocional vai trazer isso, né? Sobre nós criarmos, né? O que precisa para eu visualizar um dia maravilhoso? Um dia que, apesar de eu talvez ter dormido pouco, ou apesar de estar no meio do mês eu preocupada, apesar de ser dia de pagar a fatura do cartão de crédito, apesar de tantos pesares, nós estamos aqui, acordamos, estamos aqui, né? Caminhando para um mês, já se despedindo deste ano, seja como for, é um ano de mais aprendizado, de mais desenvolvimento, e ainda temos tempo, sabe? Algumas pessoas chegam também nessa época de final de ano, desesperadas, porque elas viraram o calendário lá mês a mês e parece que tá tudo igual. Mas não estamos. Sempre tem algo diferente. Alguns talvez vão estar reclamando mais. Outros estejam conquistando mais. Mas não somos a mesma pessoa do calendário do dia 1º de janeiro. Então, com esse pensamento aqui, eu vou tirar uma cartinha pra gente, tá bom? Depois eu leio ao final aqui. Vamos ver qual uma cartinha que pode guiar a nossa semana. Pode ser para a área do dinheiro, carreira, amorosa, tá aqui, saúde. Vou separar aqui pra gente, tá? E guiadas, né? Nessa conexão com a gente mesmo. Ai, Paty, agora eu tô dirigindo, eu tô lavando louça, eu tô na correria. Tudo bem, vai ficar gravado aqui, depois você volta e vem comigo pra refletir com presença, né? Mas se puder, toma uma respiração profunda. Só presta atenção no ar entrando e saindo. Muitas vezes é nessa hora que a pessoa presta atenção no ar entrando e saindo. Algo que a gente faz milhares e milhares de vezes, mas é nesse momento que a gente presta atenção. Será que ele entra com facilidade, sai com facilidade? Que a minha voz possa te conduzir para uma calma, para uma serenidade, para o seu eu, né?
óculos em mão aqui, vamos lá. No dia 17 de novembro, a mensagem que nos guia é: você cria a sua vida. Criatividade é a descoberta de algo novo e com valor. Se pensarmos em termos existenciais, podemos usar a criatividade para dar um salto quântico em nossa vida e criar uma nova realidade mais satisfatória. Você é capaz de fazer isso por meio da sua imaginação. Use-a para criar novas possibilidades em sua vida. É você quem idealiza a sua existência, primeiro no plano das ideias e depois no plano das ações. Permita-se ser criativo para viver a vida que desenhar em seus pensamentos. Olha que mensagem mais gostosa de ler, e para algumas pessoas vai falar assim, mas eu não tenho criatividade. E aí o que eu quero te dizer, isso também é um pensamento, isso já é uma afirmação. Quando a gente traz para a nossa vida prioridades, como o nosso bem-estar, como essa mudança de pensamento, eu, Patrícia, acredito que o universo, ele vai respondendo. E ele vai respondendo com sincronicidade. Ou seja, da mesma maneira, se eu também não priorizo o meu bem-estar, se eu já priorizo reclamando da segunda-feira, se eu priorizo reclamando que é meio do mês, que eu não gosto disso, que eu não gosto daquilo, que o fulano, sabe? É a gente deixar de tomar posse do que é nosso. É como se fôssemos o capitão, né, do nosso próprio barco, e deixássemos que várias outras pessoas conduzissem o nosso barco. Então, pode ser com leveza, pode seguir um fluxo. Eu gosto muito de ouvir palavras dos Abrahams. Agora, comecei há poucos dias atrás, poucas semanas, a ouvir sobre o Bashar. Não sabia também de uma consciência que trata muito sobre essa questão da espiritualidade, sobre essa questão do nosso momento aqui presente, né? De como a gente complica algo que seria tão simples. É tão bacana, no meu ponto de vista, quando eu vejo que as coisas podem ser simples, porque por muito tempo a minha crença é que era tudo muito difícil. Como que é para você? Eu achava que sim, Deus ajuda quem cedo madruga, muitas horas de trabalho, muitos anos trabalhando na mesma coisa para conseguir uma promoção, para ser visto na carreira. Era por muito poder nos outros e seguir, e a vida responde muito disso. E é tão gostoso a gente pensar que a gente pode simplesmente desejar, sentir, visualizar, afirmar, mas também fazer, sabe? Eu acredito que em vários momentos da vida ficou muito claro isso hoje para mim, com esse entendimento. Quando algo não estava muito legal, seja profissional, seja na vida pessoal, familiar, era muito interessante quando eu tomava uma decisão, não pode ser assim, tem que ter outro caminho. O caminho se fazia, o caminho se mostrava. Não tinha tanto acesso a essa questão de internet como hoje, mas era através de livros, era através de uma revista que eu ia ler e de repente tinha um tema, era através de uma palestra que eu estava e vinha aquela palavra, ou num culto, ou numa missa, ou numa roda de conversas. Mas quando a gente está receptiva, eu tenho certeza, a vida entrega. O que acontece, tá? Indo aqui para uma fase mais, para finalzinha aqui, Aline, bem-vinda, querida, para uma fase mais finaleira aqui. Hoje a live vai ser um pouquinho mais curtinha para poupar minha voz. De manhã eu tava com ela um pouquinho doendinho, né? Então vamos poupar aqui a voz. O que eu entendo assim? O toque que a gente vai dando é muito do que a gente está olhando para o agora. Então, vamos lá. Acordei com a garganta um pouquinho dolorida, um pouquinho de secreção. Eu já posso criar uma atmosfera e me colocar, puxa, tô doente, tô resfriando. Também, olha só o tempo que fica mudando, hora calor, hora frio.
aquelas coisas que a gente vai ouvindo sempre. Ou falar, também tomei gelado, ou realmente eu peguei um vento. Nós vamos colocando, né, temperos ali para justificar. E daqui a pouco não é nada disso, daqui a pouco realmente foi uma noite que é algo que não passou bem aqui, daqui a pouco foi realmente uma reação, um resfriado tem uma conexão muito grande aqui que a Louise Hay fala, né? Na verdade, o que nos guia mais pela metafísica? Louise Hay fala muito, mas outros autores também. Vergonha, medo, culpa e raiva. Emoções que eu, que você, que todos nós temos aqui. Quando elas não são olhadas, quando a gente está naquele padrão de pôr força no que é negativo, o que acontece? Eu trago depois aos poucos para o meu corpo. Então, sinusite, dor nas costas, dor de cabeça, tudo tem um olhar, né? Estômago, não tô digerindo algo, tem algo que tá aqui, ó, não tá aceitando. Existem padrões para dissolver. Então, para quem não conhece o livro Você Pode Curar Sua Vida, a Louise fala muito sobre isso, e também no livro Cure Seu Corpo. Ela tem um dicionário no qual ela vai falar um pouquinho de cada uma dessas questões. O meu tá sempre aqui pertinho. Esse aqui, ó. O livro Você Pode Curar Sua Vida. E aí a gente vai olhando, puxa, o que tem aqui? E quase sempre faz, né? Na hora, quase sempre vem na hora. Se não vem na hora, vem depois. E eu achei muito interessante que esses dias eu tava ouvindo um podcast da Cristina Cairo, e ela tava falando sobre a questão da vista. E ela falou sobre o astigmatismo e miopia. Eu fiquei assim, ó, de boca aberta. Porque eu sou exatamente a pessoa do astigmatismo, que fala, que explica, que explica, que explica. Eu falei, e algo que, de um tempo recente aí de autoconhecimento, há uns 2 anos, eu penso assim, como eu consigo ser mais objetiva? Como eu consigo ser mais prática? E a Cristina, ela fala tanto da miopia, que fez total sentido, sobre aquela questão, para quem não conhece, ela é brasileira, eu gosto bastante de conhecer outros pontos de vista. E já tem uns 20 anos, a Cristina Cairo veio aqui na minha cidade, eu tenho uns 2 ou 3 livros dela, nem sonhava que trabalharia com isso, mas já me interessava sobre o que o corpo fala. Travou, Lê? Voltou? Senão eu tô falando aqui e eu não sei, voltou? Conta aqui pra mim se voltou. Tudo tá conspirando pra eu lembrar de falar pouquinho. Vamos lá, espero que a live esteja aqui ao vivo pra mim, mostra que sim. No comecinho eu trouxe uma cartinha que eu vou ler pra vocês, e aí eu vou finalizar, já que eu tô com o livro da Louise aqui, com uma breve meditação dela, tá? A nossa cartinha aqui fala sobre a nossa casa, o nosso lar. Minha casa é um lugar de paz. Abençoo o meu lar com amor, coloco amor em todos os cantos e minha casa responde amorosamente, com calor, conforto e paz. Vou colocar aqui essa cartinha aqui pra gente. Vamos lá. E pra gente chegar aqui, finalizando, qual que é o convite? Primeiro, presta atenção no que você tá falando no hoje. Você acordou hoje dessa forma, mas o que a gente tá sentindo agora não é consequência do agora. Aquele tomate que a gente colhe é consequência de uma sementinha que foi plantada algum tempo atrás. E o que acontece com os nossos dias do dia a dia? É o que a gente vem plantando nos dias anteriores também. Então dá uma olhadinha, o que você está afirmando agora? Porque é isso que daqui a alguns dias, semanas, meses, é o que a gente vai colher lá na frente, tá? Então, chegando aqui ao final, para quem não sabe, no finalzinho do livro ela fala sobre tireoide. Eu gosto de abrir caixinhas, hoje eu vou abrir uma caixinha, perguntar como você se sente hoje, e aí eu vou respondendo. O pessoal sempre traz problemas de acne, dor de cabeça, das mulheres, a questão de
cólicas, não é? Distúrbios no estômago, dores nas pernas. Então, o que a Aloíse fala aqui nesse livrinho aqui, pode, no primeiro momento, pular ali, puxar exatamente isso. Como pode, na hora não, e depois você refletir com verdade. Puxa, olha, agora não, mas eu tava com esse pensamento, né? Então, assim, sinusite, olha só. Irritação com alguém, uma pessoa bem próxima. Às vezes, um marido, às vezes um irmão, às vezes a nossa própria mãe falou alguma coisa que nos chateou, né? Olha só, rouquidão, eu tava um pouquinho rouca, um pouco mais cedo. Forte crença de que não pode falar sobre si mesmo e pedir o que precisa. Olha só, a gente faz sentido aqui, pra mim faz sentido, tá? Então, às vezes a gente tá passando por um momento e não consegue expressar aquilo que a gente precisa falar de verdade. A gente dá a volta e não fala. E ela traz um padrão aqui de pensamento. É meu direito de nascença ter todas as minhas necessidades atendidas. Agora, peço o que quero com amor e facilidade. Eu tô com a mão aqui na garganta. Aqui é o nosso centro de mudança. Aqui é o nosso centro de poder, porque é a nossa comunicação. Olha só, falando e massageando, às vezes a gente não lembra algo, às vezes a gente passa a mão aqui. A Aloíse falava muito, olha, é seguro falar, está tudo bem. Eu sinto até uma alegria, assim, sabe? Mudando o poder do pensamento. E isso é um treino, né? É fechar os olhos, visualizar o que eu preciso falar, como seria comunicar isso, mas também aproveitar esse momento, como seria se eu recebesse essas informações de uma pessoa que eu amo, que é querida, falando, olha, isso, como eu me sentiria? Então, para finalizar a nossa live, eu quero trazer aqui uma meditação da Louise, para que esse nosso aqui e agora, essa realidade possa, sim, ser a melhor até então, que, assim como a cartinha nos trouxe aqui, o nosso lar siga abençoado com carinho, com conforto, com paz, que tudo responda, né, para o bem maior. Quem puder, olhos fechados, mão aqui no coração, e sinta essas palavras entrando no seu coração e para sua vida. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. A minha vida é sempre nova. Cada instante de minha vida é novo, fresco e vital. Uso meu pensamento afirmativo para criar exatamente o que quero. Este é um novo dia. Eu sou novo. Penso de modo diferente. Falo de modo diferente. Ajo de modo diferente. E os outros me tratam de modo diferente. O meu novo mundo é um reflexo do meu novo modo de pensar. É um prazer, é uma alegria plantar novas sementes, pois sei que elas se tornarão minhas novas experiências. E tudo está bem no meu mundo. Palavras de Louise Hay na voz de Paty Santos. Eu vou fechando por aqui, minha gente, com o coração quentinho, com gratidão, desejando que o dia de hoje seja fantástico para todos nós, porque nós criamos a nossa realidade. Um beijo no coração, gratidão, bom dia, Clay, bom dia, Gil. Poupando aqui minha voz hoje, uma live mais curtinha, mas repleta de carinho. Gratidão, luz e amor e namastê!